Depois de falar belíssimamente sobre a triunidade do ser e o perfeito equilíbrio, Mirdade oportunamente adentra um dos temas mais incríveis desta obra. No capítulo 4, introdutoriamente, Mirdade diz que o homem é um Deus enfaixado, um Deus atado, mumificado, que vive obstruidamente por desconhecer quem és. E o interessante é que Mirdade identifica essas faixas, esses invólucros, esses envoltórios que camuflam a essência subjacente no homem. Mirdade diz: o homem é um Deus enfaixado, o tempo é uma faixa. O homem, restrito pela temporalidade, não discerne o atemporal que o habita. O homem, limitado pelo tempo, ele está restrito aos dias, aos meses, aos anos. Ele vive remoendo um farto passado, imaginando um vasto futuro, mas infelizmente ele experiencia um escasso presente. O homem circunscrito no tempo não compreende o eterno. Delimitado pelo Cronos, ele não desfruta do Kairos, que é o tempo, fora do tempo, sobremodo oportuno para mudanças de qualquer natureza. Mirdade prossegue dizendo que além do tempo, o espaço é uma faixa. O homem espacializado é um homem limitado, dimensionalizado, restrito. Ele é identificável geograficamente falando. Todavia, o homem desperto, o homem iluminado, ele transcendeu a espacialidade. Ao mesmo tempo que ele caminha sobre a terra, as suas mãos tocam as estrelas. No mesmo momento que as suas raízes procuram a profundidade, a sua copa eleva-se para o infinito. O homem que rompeu as fronteiras espaciais, ele caminha com o vento, transita com as nuvens, ele flui com os rios, ele baila com as árvores, ele desabrocha com as flores, ele se fundiu no todo, ele se tornou universico, cósmico, oceânico, um ser ilimitado, verdadeiramente sem fronteiras. Compreenda esta faixa espacial que o limita, não lhe permitindo
é enxergar no próximo uma extensão de si mesmo. E Mirdade prossegue dizendo que a carne também é uma faixa, referindo-se ao corpo. O seu corpo, por mais belo, esbelto, formoso e aprazível, é uma faixa. E esta faixa corpórea tem um prazo de validade. O corpo obedece às fases do desenvolvimento. Ele tem a fase do crescimento e o período da decrepitude. A cada dia que passa, o corpo caminha para a morte, pois o mesmo é perecível. Mas a essência que sois é sem princípio de dias e sem fim de existência. Infelizmente, o homem está identificado demasiadamente com o seu corpo. É por isso que ele teme a velhice. É por isso que muitos se submetem a processos invasivos na perspectiva de aplacar a decrepitude ocasionada pelo tempo. Vivemos em um mundo de narcisistas, de culto ao corpo, de culto à imagem, e muitos obedecem esses padrões eugênicos, essas referências arquetípicas de beleza e temem o passar dos dias, sem discernir que a verdadeira beleza que o habita é eterna, é não perecível, não é fugaz, não é transitória e efêmera como as faixas corpóreas, como esse envoltório uno à corporeidade. Mirdade também diz que assim como o corpo, os sentidos também são faixas e todas as coisas por eles percebidas. Tudo que o homem vê, tudo que o homem ouve, tudo que o homem toca são faixas. E estas faixas ocasionam a ilusão sensória. E o interessante é que não apenas os sentidos, a mente e os pensamentos que dela derivam são faixas. O Ocidente está tão identificado com a mente e com os pensamentos que produziu máximas como a do filósofo René Descartes: penso, logo existo, como se o pensar fosse o pré-requisito do existir, que é um mero equívoco. O homem está envolto por muitas faixas. As suas crenças são faixas. As suas ideologias são faixas. O seu patriotismo, o seu nacionalismo, o seu partidarismo são faixas. Toda a idiosincrasia humana
são faixas. E o interessante é que Mirdade diz: a mãe sabe que as faixas, a manta, não são a criança. A criança, porém, não sabe. O homem é ainda muito inconsciente de suas faixas, que mudam de dia para dia e de idade para idade. Em vista disso, a sua consciência está constantemente fluindo, e a palavra pelo qual a sua consciência se expressa nunca é clara e com um significado definido. E a sua compreensão é nebulosa. E a sua vida está em desequilíbrio. É a confusão 3 vezes confusa. Mirdade prossegue: e eis que o homem brada por socorro. Os seus gritos de angústia reverberam aos eões, ecoam pelos mundos e pelos multiversos. O ar está pejado dos seus gemidos. O mar está salgado com as suas lágrimas. A terra está sulcada pelas suas sepulturas. Os céus estão ensurdecidos pelas suas preces. E tudo porque ele ainda não sabe o significado do seu eu, que é para ele a faixa e a criança que nela está enfaixada. Mirdade está dizendo que o homem sofre, geme e padece por não discernir o seu eu, por não compreender a sua essência, por não identificar o Deus enfaixado. E todos que tentaram apontar para esta realidade subjacente no homem, para este tesouro oculto em vaso de barro, foi mal compreendido, foi perseguido, foi ultrajado, em alguns casos morto. Todos que tentaram mostrar e apontar para aquilo que está para além das faixas. O Evangelho de João diz que uma certa feita Jesus passava pelo pórtico de Salomão e algumas pessoas que ali jaziam o interrogaram. E Jesus, respondendo-os, em dado momento, proferiu as seguintes palavras: eu e o Pai somos um. Tal premissa, tal afirmativa, gerou tamanha perplexidade em seus ouvintes que os judeus pegaram em pedras para apedrejá-lo. Jesus, virando-se para eles, disse: tenho feito muitas obras da parte de meu Pai, por qual delas me apedrejais? E eles responderam: não é por boas obras que o apedrejamos, mas é pela blasfêmia, pois tu, sendo homem, te fazes Deus. E Jesus replicou-lhes a seguinte resposta: não leste o que está escrito em vossa lei? Vós sois deuses. Os judeus identificavam os pormenores da lei, mas esta premissa ficou oculta aos seus olhos, pois se faz necessário olhos límpidos, coração puro, uma percepção desanuviada
e um nível de consciência elevado para identificar no comum o incomum, no ordinário o extraordinário, para identificar no homem o eterno, o imensurável, o divino que o habita. Todos que apontaram para esta realidade foram mal compreendidos, mas em verdade vos digo, vós sois deuses. Porém um Deus aprisionado nessas faixas, nesses envoltórios, um Deus que precisa ser desmumificado, desatado, para usufruir de sua potencialidade. Verdade prossegue ao dizer eu, o homem racha a palavra em duas partes, suas faixas uma delas, e a divina centelha imortal a outra. Dividirá realmente o homem aquilo que é indivisível, Deus o proíbe. Nenhum poder, nem mesmo de Deus, poderá dividir o indivisível. É a imaturidade do homem que o faz imaginar a divisão. Quando o homem diz eu, entra em cena a dualidade. A dualidade é um fruto da árvore do eu, cujas raízes é a ignorância, que é alimentada por esta ilusão dualística. O homem, quando diz eu, entra em cena o ego, esta instância responsável pelo seu sofrimento. E Mirdade diz, eis, ó monges, que fostes avisados, e muito sabiamente avisados para serdes prudentes no uso do eu, pois enquanto com isso vos referirdes às faixas, e não exclusivamente à criança, enquanto for para vós mais peneira, que aquilo que divide, que aquilo que seleciona, do que cadinho, o recipiente que abarca todas as coisas indistintamente? Até quando estareis peneirando? Até então, melhor dizendo, estareis peneirando a vossa vaidade para colherdes a morte com toda a sua ninhada de dores e agonias. Enquanto este eu for uma peneira que separa o joio do trigo, o bom do mal, o feio do belo, o positivo do negativo, enquanto este eu não se tornar um cadinho, um recipiente abrangente, vasto e ilimitado, como um oceano que não se contamina, estareis peneirando a vossa vaidade para colherdes a morte, com toda a sua ninhada de dores e agonias. Compreenda esta realidade. O homem é um Deus enfaixado, um Buda, um Krishna, um Krish, um Mirdade, um Al-Mustafá do livro O Profeta. São seres que se desenfaixaram, são indivíduos que compreenderam que não eram mais faixas e em decorrência disto tornaram-se iluminados. O homem tem vivido tão miseravelmente que se faz necessário tamanha sensibilidade para que ele compreenda e discirna a sua essência. Espero que estas singelas palavras
iluminem os olhos do seu entendimento e amplie os horizontes da sua compreensão, e que você jamais esqueça que sois Deus, sois divino. Apenas se esqueceste desta realidade. Até o nosso próximo encontro, e que o Eterno nos abençoe.